Buenas! Se você está com um problema de classificação e não sabe como treinar um modelo do tipo, ou o que estiver utilizando não está apresentando bons resultados, saiba que neste vídeo iremos explorar a biblioteca TIM, que apresenta diversas arquiteturas de classificação e que inclusive constantemente vem sendo adicionado arquiteturas novas, recém-lançadas. Então, venha comigo que iremos ver como treinar, testar e realizar inferências com os modelos treinados. Vamos começar conhecendo o repositório chamado PyTorch Image Models, que é onde está a biblioteca TIM. Nele temos diversos modelos de classificação e o lado bom é que constantemente está sendo atualizado e adicionado novas arquiteturas conforme são lançadas. Temos um vídeo no canal onde exploramos melhor esse assunto. Caso não saiba muito bem o que são modelos de classificação e como funcionam, pois neste vídeo iremos assumir que tenha o conhecimento básico de classificação. Voltando para o repositório, para ter uma ideia da quantidade de arquiteturas disponíveis, podemos ir ao índice do README e clicar em Models, para sermos direcionados para a parte onde estão listados todas as arquiteturas implementadas, assim como seus respectivos papers. Temos tanto modelos mais compactos e rápidos, quanto modelos gigantescos que pesam diversos gigabytes. Infelizmente, por termos tantas opções, ficamos perdidos em quais modelos utilizar. Uma forma de tentarmos nos guiar um pouco é acessando a pasta Results dentro do repositório. No README, temos uma pequena descrição dos arquivos que temos nesta pasta. Só para exemplificar, irei acessar no dataset do ImageNet Real. Aqui temos o resultado de todos, ou praticamente todos os modelos disponíveis, assim como suas diferentes versões, mostrando seus resultados no dataset. Como podemos ver, atualmente o que teve o melhor resultado foi a arquitetura EVA 02, com sua versão Large, e tendo imagens de entrada de 448. Logo em seguida, ocupando os próximos lugares, continua sendo a arquitetura EVA, sendo alguns da versão 2 e outros da primeira versão. Ou seja, já temos um indicativo que esta pode ser uma das melhores arquiteturas quando se trata de classificação. Porém, precisamos ter um cuidado. Nem sempre podemos simplesmente sair pegando ela. Temos que entender nossas limitações de hardware e quanto tempo queremos demorar para fazer as inferências, assim como o tempo necessário para realizar o treinamento. Uma forma de responder boa parte dessas perguntas é pegar o nome do modelo e pesquisar na internet, o que irá nos direcionar para o Hugging Face, pois é onde está armazenado o modelo utilizado. Com isso, podemos ir na aba Files and Version e buscar o modelo. Normalmente, ele terá o final de .bin. Na dúvida, é normalmente o maior arquivo presente. Neste caso, podemos ver que ele pesa 1.22 GB, ou seja, ele é bem pesado, o que já indica que seu treinamento irá precisar de muita memória de GPU, possivelmente bastante tempo de treinamento e as inferências não serão em tempo real. Tudo isso não é bem uma regra, mas pense assim, sua aplicação tem espaço suficiente para armazenar mais de 1 GB de memória de GPU? Se sim, beleza, ele pode ser uma alternativa. Mas, enfim, tudo depende de caso para caso e como iremos ver mais para frente, não é lá tão difícil treinar qualquer um dos modelos, assim como testá-los. Então, facilmente poderá ver qual irá lhe atender melhor. Para simplificar, optei por criar um repositório novo, onde adicionei um código para treinamento, outro para teste e, por fim, um exemplo de como fazer inferências após treinar o modelo. Até poderíamos utilizar o código oficial da biblioteca, que também possui um código para realizar treinamentos.
mas como achei ele muito confuso e gostaria de fazer algumas customizações para facilitar, acabei criando o meu próprio repositório. Mas fica a dica de explorar o código de treinamento oficial, que é bem mais completo. Neste vídeo, iremos seguir o código que criei, ressaltando que neste vídeo será utilizado esta tag. Dependendo de quando estiver olhando, pode existir outras, pois possivelmente irei modificar o repositório no futuro. Então, se quiser acompanhar a mesma versão deste vídeo, poderá acessá-la. Para exemplificar, iremos utilizar este dataset que está disponível no Kaggle, que possui 100 classes diferentes, sendo cada uma delas contendo imagens de esportes diferentes, sendo necessário classificar qual esporte está aparecendo na imagem. Por fim, o modelo que irei utilizar será o ConvNext V2, desenvolvido e disponibilizado pela Met Research. Assim como a maioria das arquiteturas, temos diversas versões que, ao acessar o repositório oficial, normalmente iremos ver todas elas, assim como seus resultados, caso os desenvolvedores tenham disponibilizado. Como iremos realizar um treinamento rápido, mas para exemplificar, irei utilizar a versão N, que significa nano. Inclusive, se procurarmos na tabela de resultados que vimos anteriormente, iremos encontrá-lo lá, podendo novamente buscá-lo no Hugging Face para ter mais informações, assim como ter uma ideia dos seus resultados frente a outros modelos e versões da própria arquitetura. Pulando para a nossa pasta local, já realizei o clone do meu repositório. O primeiro fator que precisamos fazer é preparar o nosso dataset. Ele deve ser adicionado na pasta dataset e dentro dela uma nova pasta com o nome que desejar, para então dentro dela ter as pastas de treinamento, validação e teste, sendo que validação e teste meio que são opcionais. Se não quiser utilizar uma delas ou ambas, basta informar no código, conforme iremos ver. Já dentro de cada uma delas, iremos ter uma pasta para cada classe. No meu caso, cada uma delas representa um esporte diferente e dentro delas contém imagens da classe específica. Sem muita surpresa, na pasta de validação e teste irão ter as mesmas estruturas, só que, de preferência, com imagens diferentes. Com o nosso dataset pronto e organizado, podemos acessar nosso código de treinamento que se encontra na pasta principal. Não irei entrar em detalhes em todo o código, mas sim nas configurações que devem e podem ser feitas, o que deixei todas elas no início do código. Para começar, temos que informar qual modelo iremos utilizar. Podemos tanto utilizar o nome completo que está no Hugging Face, que vimos na tabela de resultados, ou apenas a inicial do nome do modelo, pois a biblioteca Team busca automaticamente para nós. Em seguida, se deseja utilizar um modelo como Float 16, também conhecido como Half, ou o normal que é com Float 32. Em resumo, caso não saiba o que é isso, quando utilizamos em Float 16, iremos utilizar metade das casas decimais do que um modelo normal. Em geral, isso não tende a modificar muito o resultado. Existem casos que podem ficar um pouco pior, mas normalmente não é algo muito significativo. Em contrapartida, o tempo de treinamento é drasticamente menor, assim como o consumo de memória de GPU e, posteriormente, no tempo para realizar as inferências. Para ter uma referência, o YOLO V8 que vimos em outro vídeo, por padrão é utilizado em Float 16, o que é um dos seus maiores segredos para conseguir rodar em tempo real. Eu recomendo que utilize também, mas não irei te impedir para testar o Float 32, principalmente se o objetivo é ter a melhor acurácia independentemente do hardware e tempo de processamento. Em seguida, temos o caminho para a pasta de treinamento e de validação.
Caso o caminho para a validação for string vazia, ela não será realizada. Depois temos a possibilidade de continuar o treinamento de um checkpoint existente. Caso tenha modificado o dataset ou queira treinar por mais épocas, continuando de onde parou. Para isso, basta adicionar o caminho para o checkpoint e na variável continue from checkpoint deve ser informado como verdadeiro se quiser continuar a contagem de épocas, valor do learning rate, threshold para salvar o melhor checkpoint, entre outros fatores. Ou seja, se for verdadeiro, irá continuar exatamente de onde parou. Mas se for falso, irá reiniciar os hiperparâmetros conforme as configurações abaixo. Recomendado caso tenha alterado o dataset. Já a próxima configuração depende muito do seu hardware e do tamanho do dataset. Se estiver utilizando um armazenamento lento, deixei a opção de carregar todas as imagens na memória RAM ao iniciar o treinamento. Desta forma, as épocas tenderão a serem mais rápidas, pois não terá que recarregar as imagens a cada época. Só tenha cuidado. Se tiver pouca memória RAM disponível, poderá bater o limite. E se tiver um SSD rápido, provavelmente não terá diferença se carregar na memória RAM ou não. Ressaltando que essa configuração tem como objetivo deixar o treinamento mais rápido e não irá modificar o resultado. Quase chegando ao fim, temos o caminho para onde será salvo os checkpoints. Quantidade de épocas máxima de treinamento, paciência, ou seja, se não melhorar durante essa quantidade de épocas consecutivas, irá encerrar o treinamento. Normalmente eu costumo utilizar uma quantidade de épocas que nunca será alcançada, parando somente quando ficar diversas épocas sem melhorar, o que é um indicativo que atingiu o melhor resultado possível. Só terá que alterar conforme o tempo de treinamento de cada época e do quanto quiser ficar esperando até terminar o treinamento. Depois temos batch size, learning rate inicial, número de processos paralelos para carregar as imagens e fazer argumentações para cada época de treinamento. Lembrando que isso depende da quantidade de núcleos disponíveis no seu processador. E, por fim, tamanho da imagem de entrada. No caso do Convenex V2, podemos utilizar qualquer tamanho de imagem de entrada. Dependendo da arquitetura utilizada, terá tamanhos fixos que devem ser respeitados. Em seguida, temos a função de perda, que no caso cadastrei somente o cross entropy, mas se desejar, pode descer um pouco no código e adicionar uma nova condição com a função de perda que quiser. Acabei deixando somente essa, pois é uma das mais utilizadas e atinge normalmente resultados interessantes para a classificação. Mas sim, existem outras. A próxima configuração é o otimizador, que neste caso deixei disponível o Adam W e SGD, mas que novamente pode descer um pouco mais no código e adicionar um novo otimizador caso desejado. Quase finalizando, temos as configurações do Scheduler, que irá diminuir o learning rate com o tempo. Deixei disponível a string vazia para nunca diminuir, Plateon, que diminui quando ficar N épocas sem melhorar o resultado, que no caso é a paciência, e o StrapLR, que diminui a cada N épocas de treinamento, que novamente consiste do valor da paciência, sendo que cada vez que diminuir será utilizado o valor do gama, ou seja, se for 0.9 significa que irá ficar com 90% do valor do learning rate atual. Chegando à última configuração, caso seja verdadeiro, deixei a possibilidade de calcular o valor personalizado de média e desvio padrão para normalizar as imagens conforme o dataset. Ou, se for falso, irá utilizar o valor padrão do dataset ImageNet. Deixei essa possibilidade principalmente devido a outro vídeo que temos no canal, onde vimos que realizar o cálculo personalizado pode melhorar os resultados. Então, caso queira experimentar,
basta apenas modificar a variável para verdadeiro. Também não posso deixar de comentar. O código possui argumentação, o que é comum de se usar para melhorar a generalização do modelo, assim como expandir para cenários que o dataset pode não cobrir completamente, mas que podem acontecer em produção. A argumentação está localizada na pasta utils, em um script também chamado de utils, onde iremos encontrar a função trainTransformers. Deixei uma argumentação relativamente simples, podendo espelhar a imagem, modificar as cores, adicionar blur, fazer uma leve rotação e modificar o shapeness. Já as últimas 3 linhas são padrões e necessárias, podendo ter ou não normalização, conforme configurado ao fazer o treinamento. Então, caso queira adicionar mais argumentações ou modificar as existentes, pode fazer isso nesta função, ressaltando que estou usando as argumentações disponíveis na biblioteca Torch Visual e que pode ser consultado na documentação para mais informações. Inclusive na função defaultTransformers, deixei o que deve ser feito para as validações, testes e inferências depois que o modelo estiver treinado, ou seja, sem as argumentações. Com isso, estamos prontos para realizar o treinamento, bastando apenas voltar para o script de treinamento e executar o código. Caso não tenha o modelo do TIM que será utilizado, ele será baixado e, se tudo estiver certo, deverá começar o treinamento. Irei apenas aguardar o treinamento finalizar e assim que estiver pronto, iremos ver os resultados. Com um treinamento pronto, teremos dentro da pasta Checkpoint outra pasta com a data e horário de quando foi iniciado o treinamento. Então, caso tenha feito mais de um, irá encontrar múltiplas pastas, cada uma referente a um treinamento diferente. Acessando a pasta, podemos encontrar diversos checkpoints, pois em cada época que apresentou melhora no resultado, ele irá salvar o modelo. Ou seja, na maioria das vezes, iremos apenas utilizar o último modelo, já que teoricamente é o melhor. Para cada modelo, iremos ter um JSON, onde é armazenado algumas informações do modelo atual, como seus hiperparâmetros e situação atual dos valores, assim como resultados obtidos em treinamento e, caso existe, em validação. Voltando para a pasta, já em training.log, temos todo o histórico de treinamento, caso queira consultar sua evolução. Por fim, temos um modelo salvo e algo que preciso mostrar referente a ele. Irei abrir um terminal, acessar o Python, importar a biblioteca do Torch, já que o modelo está neste formato, e carregar o checkpoint para uma variável. Como o Torch permite salvar um dicionário com diversas informações além do modelo principal, aproveitei para salvar tudo necessário para utilizá-lo junto. Ou seja, o checkpoint é um dicionário, o qual podemos digitar a variável que carregamos ele e no final o ponto .keys para ver todas as chaves existentes. Em Model está o modelo que será utilizado para fazer as inferências. Em min e std estão os valores para normalizar as imagens de entrada, já que é possível calcular valores personalizados. Image size, o tamanho da imagem de entrada. E id to label. Temos um dicionário transformando o id, que é o resultado do modelo, para o texto das classes, ou seja, o nome das pastas que estão no nosso dataset. Beleza, agora que entendemos nossos checkpoints, podemos acessar o script para realizar testes. Ou seja, iremos rodar nosso melhor modelo no dataset de teste para ver como ele irá se comportar. Para isso, precisamos apenas informar o caminho para o modelo e o caminho para a pasta com as imagens de teste. Até deixei a possibilidade de rodar o modelo tanto em Float 16 quanto normal,
ressaltando que se no treinamento ele foi salvo como float 16, isso praticamente não terá diferença. Mas se realizar o treinamento com ele normal, pode ver uma diferença um pouco mais significativa. Já o resto não precisa alterar, pois assim como vimos, temos todas as informações necessárias dentro do próprio checkpoint. Então, ele irá carregar conforme a necessidade. Aí sim, tudo pronto. Podemos executar o script para começar a fazer as inferências e coletarmos os resultados, o que pode demorar conforme o tamanho do seu dataset e do modelo utilizado. Assim que estiver pronto, iremos ver formando os acertos e os erros totais, assim como a acurácia e a informação que os resultados foram salvos na pasta Results. Então, vamos navegar até ela. Dentro desta pasta, iremos ter uma imagem que consiste na matriz de confusão para termos uma ideia das classes que mais acertamos, assim como as que mais erramos. Caso não saiba interpretá-la, pode consultar outro vídeo que temos no canal e que vimos algumas métricas básicas na área, incluindo a matriz de confusão. Voltando para a pasta, temos também um JSON, onde foram armazenadas praticamente as mesmas informações, mas em formato JSON, o que facilita a leitura por um script, caso desejar, assim como a acurácia individual de cada classe, e no final temos a acurácia geral, a mesma que vimos no terminal quando rodamos o código. Para finalizar, vamos ao que eu diria ser muito importante. Agora que temos o modelo treinado e com resultados que classificamos como satisfatórios, está na hora de utilizá-lo. Para facilitar, deixei um script chamado de Inference. Nele temos um exemplo de código para implementar no seu sistema. Ele consiste de uma classe, onde será informado o caminho para o modelo e se deseja rodá-lo em float 16. A única dependência existente é o script utils, que está na pasta utils e que vimos anteriormente, pois ele está buscando a função default transforms, e consiste do pré-processamento que deve ser realizado nas imagens antes de rodar o modelo. Ou seja, se não quiser arrastar este arquivo inteiro, pode pegar somente esta função. Enfim, no final do código de inferência, deixei um código comentado de como instanciar a classe e posteriormente como fazer as inferências, ressaltando que o código e o modelo está configurado para receber imagens em OpenCV, ou seja, no padrão de cores BGR. Já o resultado será uma tupla, onde o primeiro elemento será o nome da classe e o segundo a confiança do modelo. Daqui para frente, basta utilizar o resultado da forma que desejar. E espero que eu tenha conseguido passar tudo o que for necessário para você treinar o melhor modelo de classificação do mundo para o problema que você possui. Lembrando que o dataset é muito importante. Não adianta utilizar a melhor arquitetura disponível, sendo que possui poucos dados ou que estão com classificações erradas. Então, se atente a isso também, pois o treinamento é só uma das etapas para ter o melhor resultado possível. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe até a próxima. Fui!